Cruzeiro 1, Palmeiras 2, 4-3 no agregado para a gente. Dessa forma, o Cruzeiro avança à final do Campeonato Brasileiro Feminino e também se classifica para a Libertadores de 2026. Duas conquistas inéditas na história do clube e inéditas no futebol feminino de Minas Gerais. Então, antes de falar sobre o jogo, tenho que deixar aqui os meus parabéns e o meu muito obrigado a todo mundo que faz o Departamento de Futebol Feminino do Cruzeiro. E não somente quem está aqui esse ano, em 2025, seja na diretoria, seja na comissão técnica, ou seja esse grupo de atletas, mas todo mundo que passou por aqui de 2019 para cá. São dois momentos bem distintos, pré e pós-SAF, quando a gente fala do futebol feminino do Cruzeiro, mas uma coisa que nunca faltou dentro desse departamento foi entrega, foi desejo de fazer algo muito bem feito com as condições que se tinha. Então, absolutamente todo mundo está muito de parabéns, é muito merecedor e faz parte dessa conquista. E da minha parte fica só o meu muito obrigada, porque poder viver tudo isso, obviamente como profissional, mas principalmente como torcedora, é mágico. Eu não imaginei que a gente chegaria tão rápido onde a gente está, então eu só tenho gratidão no meu coração e muita expectativa para seguir vivendo a história ao lado desse grupo que é tão especial. Bom, então vamos falar sobre o jogo, né? Começando pela escalação, nenhuma novidade. O Jonas repetiu o time que jogou na Arena Barueri, que já tinha jogado a segunda partida diante do Bragantino aqui nesse mesmo Independência. Eu acho que, taticamente, que o time estava disposto de uma maneira um pouco diferente do que foi na semana passada. Eu comentei aqui no pós-jogo de Palmeiras 1, Cruzeiro 3, que achei que a Isabela estava jogando muito mais como uma lateral do que propriamente como uma terceira zagueira. Pelo menos essa foi a minha impressão ali, principalmente no primeiro tempo. E ontem eu já achei que era mais aquele 3-5-2 habitual com a bola, e sem a bola, as duas alas de Célia e Marília afundando bastante, fazendo uma linha de 5 ali no momento defensivo. E, cara, eu acho que o Cruzeiro começou muito bem o jogo, tá? Eu acho que nos primeiros 12 minutos, eu tô com esse número bem gravado na cabeça, porque eu anotei ali um momento que eu acho que as coisas mudam na partida, mas os primeiros 12 minutos achei que foram de controle do Cruzeiro. Tinha a posse da bola, chegou próximo ao gol, teve uma ótima finalização da Vanessinha, uma bela cobrança de falta da Bianca, que a Tapia espalma ali de forma providencial, mas para além desses lances, eu acho que o Cruzeiro criou boas oportunidades, acabou pecando um pouquinho na finalização ou na tomada de decisão no terço final, mas em linhas gerais era um time que criava as nossas atletas todas bem envolvidas ali no momento ofensivo, o time conseguia chegar com certa fluidez até o terço final. E aí eu comentei desse minuto 12 do primeiro tempo, tem um lance ali em que a Calhau vai fazer a saída de bola e ela está relativamente tranquila, ela tem opções de passe, o Palmeiras não está abafando tanto assim a saída de bola, mas ela procura o drible, né? Se eu não estiver enganada, para cima da Sol. Eu teria que rever ali para confirmar, mas eu acho que foi para cima da Sol mesmo. E a Sol consegue recuperar essa posse e cria uma oportunidade muito importante para o Palmeiras, que acaba não entrando ali naquele momento. Se eu não estiver enganada, a Paloma vem na recuperação na sequência do lance. Esse momento, eu acho que ele dita muito do que é o restante do primeiro tempo e até do que foi o segundo. O Jonas faz algumas mudanças, a gente vai chegar lá. A partir desse momento, eu sinto que o Palmeiras começa a pressionar muito mais a nossa primeira linha, a nossa saída de bola. A Calhau é uma zagueira construtora, ela procura esse drible, quando ela acerta, ela quebra essa primeira pressão do adversário, né? Então, eu acho que isso é recurso, isso tem que ser utilizado, mas tem que ser utilizado com cautela, né? Porque quando ela erra, acontece o que aconteceu nesse lance, né? Mas para além do erro técnico ali individual dela e de outras jogadoras, porque o Cruzeiro passa a ter muita dificuldade a partir desse momento a iniciar suas jogadas, eu sinto que o Palmeiras começa a vir muito mais para cima sem a bola, né? Ele começa a realmente apertar muito mais a nossa saída de bola e o Cruzeiro começa a ter dificuldades para sair desse movimento do Palmeiras. Então, a partir desse momento, o Palmeiras ganha mais campo, o Palmeiras passa a dominar as ações no meio-campo, o Palmeiras passa a ganhar basicamente todas as segundas bolas, e o Cruzeiro basicamente passa o primeiro tempo inteiro rebatendo bola para frente, porque não consegue ter uma sequência de jogadas, né? Então, não vejo problema nenhum em você, de repente, adotar uma postura de jogar em transições e de buscar a Bianca ou a Lelê no entrelinhas, Marília, Gisele, que também avança bastante. Isso não é necessariamente um problema. A questão é que o Cruzeiro não estava conseguindo conectar essas jogadas e essas jogadoras, né? Os lançamentos não eram propriamente lançamentos, eram mais alguns chutões para frente para que essas atletas, principalmente Bianca e Lelê, se virassem. E aí
contra uma defesa bem postada, você vai ter dificuldades. Mas principalmente no meio-campo, a sensação é que o Palmeiras, a partir desse minuto 12 do primeiro tempo, passou a ter bastante superioridade e o Cruzeiro basicamente só correndo atrás, né, do time do Palmeiras. O Palmeiras foi ganhando campo, foi criando oportunidades, chega a seu primeiro gol, que estava impedido, né? Mas ainda assim, teve muito ímpeto ofensivo no primeiro tempo e um Cruzeiro que em outras oportunidades, para mim, se defendeu muito bem, me passava a sensação de que mesmo quando o adversário tinha mais posse de bola, tinha mais finalizações, me passava a sensação de um time que não perdeu o controle do jogo, que estava bem postado defensivamente. Dessa vez eu não tive essa mesma segurança, não. Eu acho que a expressão saber sofrer não cabe muito, porque acho que o Cruzeiro sofreu mesmo, assim. E talvez faltou foi competência ao Palmeiras para abrir o placar antes no primeiro tempo e até para fazer mais gols, porque criou oportunidades o suficiente para isso. E aí, eu citei a Calhau nominalmente, mas as 3 atletas que estavam jogando como zagueiras no primeiro tempo tiveram erros ali que não podem acontecer, seja com a bola, seja sem a bola, e com isso o Palmeiras foi empilhando oportunidades assim muito relevantes com a nossa defesa desmontada, né? Porque, como eu falei, tinha ali aquela linha de 5 fechando, mas em muitos momentos o Cruzeiro errava tanto, devolvia com tanta facilidade essa posse de bola ao Palmeiras, que pegava a nossa primeira linha ali toda desmontada, e por isso a gente sofreu mesmo. Eu não acho que a gente sofreu, não. Acho que a gente sofreu. Acho que a gente estava chegando ao intervalo com um placar de 0-0, que estava de ótimo tamanho por aquilo que foi o jogo a partir desse minuto 12, mas ali numa infelicidade da Camila, não pode acontecer, né? Mas aconteceu, ela falha, o Palmeiras abre o placar já na reta final do primeiro tempo, de certa forma coloca justiça, eu acho, ao placar, porque o Palmeiras foi o time que de fato teve as melhores oportunidades e as melhores finalizações do primeiro tempo. Se eu não estiver enganada, com exceção daquela finalização da Bianca na cobrança de falta que a Tapia espalma, o Cruzeiro não teve nenhuma finalização na direção do gol no primeiro tempo. E aí, por outro lado, o Palmeiras empilhou chances. Se fosse para alguém abrir o placar no primeiro tempo, teria que ser o Palmeiras mesmo. E aí, numa infelicidade da Camila, isso acaba acontecendo e o Cruzeiro vai com esse prejuízo de 1-0 para o intervalo. No segundo tempo, o Jonas vem com 2 mexidas e eu acho que faz sentido, né, dentro daquilo que era o jogo e dentro daquilo que ele tinha no banco de reservas. Isa Haas precisava jogar, imagino que ela tinha 45 minutos, faz sentido que fossem os 45 minutos finais, e ele também troca no meio campo. Imagino que a ideia era tentar reter um pouco mais essa bola ali naquele setor e talvez melhorar um pouco a qualidade da troca de passes, da construção, da saída de bola do Cruzeiro, né? Ignorando o que está na placa, né? Quem saiu para quem entrar, ele tira a Gabi, coloca a Pri, então 2 jogadoras de meio campo, até aí tá ok. E aí ele tira a Lele para colocar a Isadora. Lá muita gente assustou na arquibancada, assistindo aqui também na transmissão. Eu vi que isso foi um ponto colocado, né? Talvez uma sinalização ao adversário de que o Cruzeiro iria adotar uma postura mais defensiva no segundo tempo, mas eu não li dessa forma. A Bianca também é centroavante, assim como a Lele, e tendo Vanessinha e Marília em campo, eu acredito que dava para continuar sendo um time equilibrado, e o time seguiu equilibrado mesmo, né? Então, a Isabela passa a fazer a ala pela direita, ao invés de fazer a zaga pela direita. Gisele segue na ala lá pela esquerda, no meio-campo, Bedóia e Pribac. E aí você tem Marília e Vanessinha, que em alguns momentos sem a bola me pareceram fechar um pouquinho mais por dentro, tentar preencher um pouco mais esse meio-campo, e a Bianca na referência, mas são 2 jogadoras que também podem abrir bastante e jogar com pontas, né? Então, acho que as opções que o Cruzeiro tem no elenco e tinham em campo ofereciam ao Jonas essas possibilidades, né? De fazer essa troca, tirar sua centroavante e não necessariamente ficar com o time recuado. Eu não acho que foi essa a intenção, não. Acho que a intenção foi, primeiro, trazer mais equilíbrio para esse meio-campo, tentar melhorar a capacidade de reter a posse naquele setor e de construir jogadas, de conectar a nossa defesa com o nosso ataque, e também de, trazendo a Isadora para o jogo, você faz com que ela adquira ritmo, e isso seria necessário caso o Cruzeiro confirmasse a vaga para a final. Certamente ela vai ser titular, e aí era preciso voltar a jogar e ter ritmo de jogo. E naquele momento o time parecia bastante afoito em campo, né? Como eu falei, as nossas 3 jogadoras que no primeiro tempo estavam ali na linha de zaga cometeram erros importantes. Então, você trazer uma jogadora
com o peso que a Isa Haas tem, é uma liderança técnica dentro desse elenco, então acho que você ainda traz um pouco dessa responsabilidade para ela, né? Para tentar dividir ali com as companheiras e trazer um pouco mais de equilíbrio também para aquele setor. E ela acaba sendo fundamental para o lance do gol do Cruzeiro, né? Ela que encontra a Isabela na área e Isabela encontra a Marília para fazer aquele gol que demora 48 minutos para aquela bola sair do pé da Marília e entrar no fundo das redes da Tapia, né? Mas, enfim, estou me adiantando. Mas é isso sobre as mudanças do Jonas. Acho que o time seguiu com uma estrutura muito parecida, assim, muito equilibrado. Não acho que ele recuou a equipe. Entendo o que ele tentou fazer. Não acho que o Cruzeiro melhorou tanto assim no segundo tempo, tá? O time seguia pecando bastante na troca de passes, assim, e isso veio desde o primeiro tempo, não mudou tanto no segundo. A sensação, não só de erros técnicos, né? Mas das nossas jogadoras um pouco tensas assim no jogo. E aí, às vezes, querendo se livrar da bola muito rápido, né? E também as nossas jogadoras não necessariamente aparecendo tanto como opção de passe, né? Talvez um certo receio, uma certa falta de confiança para jogar. E aí, você do outro lado já tem uma equipe que precisava vencer, que estava muito forte no meio-campo, que estava pressionando a nossa saída de bola. Se você não aparece assim para dar opção de passe, se você tenta se livrar da bola muito rapidamente, o mais natural é que você devolva a posse a essa equipe. E o Palmeiras seguiu tendo boas oportunidades no segundo tempo. Sinto que a Camila sente também o gol que ela sofre ali no primeiro tempo. E assim como todo o time, né, pareceu um pouco inseguro com o crescimento do Palmeiras desde ali do minuto 12 do primeiro tempo. E aí o time seguiu sofrendo no segundo tempo. Equilibrou um pouco em alguns momentos, algumas ações, mas encontra o seu gol num lance assim, meio casual, né? Uma desatenção pelo lado do Palmeiras, e aí, obviamente, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? Mas cobra rápido ali o seu lateral. E como eu falei, a Isa Haas encontra a Isabela, que escora para a Marília. Tanto a Marília quanto a Bianca tinham condições, né? As duas que aparecem ali nas costas da defesa do Palmeiras. A Marília acaba finalizando, a bola vai devagarzinho até entrar no gol, mas graças a Deus entrou. E naquele momento um alívio do time inteiro, né? Da torcida, obviamente, mas assistindo pela transmissão, onde você tem a câmera em cima das jogadoras, da comissão técnica, é muito claro o semblante de alívio de todo mundo envolvido, porque o jogo estava muito tenso e muito perigoso. O Cruzeiro não tinha controle em nenhum momento. Em outros momentos já teve, mesmo perdendo, mesmo empatando, em outros momentos da temporada, né? Mas nesse jogo não tinha. Enfim, é um momento de muito alívio de todos ali, muito claramente. A partir desse gol, acho que o Cruzeiro passa a ter um pouquinho mais de confiança, mas o Palmeiras também sente muito esse gol. Tem uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras que é expulsa no momento que sai o gol. Estavam reclamando bastante do lateral. Eu achei que foi lateral para o Cruzeiro mesmo. Talvez eu tenha que rever o lance. Mas eles estavam reclamando bastante que foi invertido o lateral e aí acaba saindo o gol. E a sensação nítida é de que as jogadoras do Palmeiras também se descontrolam nesse momento. Começam a reclamar muito da arbitragem, de todas as marcações. Várias jogadoras do Palmeiras começam a receber cartões amarelos por reclamação, nem tanto por faltas feitas, mas principalmente por reclamações. E com isso o Cruzeiro consegue dar uma respirada no jogo. O Palmeiras segue tendo as suas oportunidades, mas o Cruzeiro também passa a conseguir ter algumas escapadas, não finaliza tão bem as suas jogadas, até que numa cobrança de falta a Bianca encontra a Isa Haas, que faz o gol, mas ela estava impedida, né, cara? Da onde eu estava na arquibancada não parecia, tanto que a gente comemorou bastante. E eu, particularmente, demorei quase uns 5 minutos para entender que o gol tinha sido anulado. Quando eu olhei lá para a placa do Independência, que eu vi que ainda estava 1-1, não tinha observado a sinalização ali da árbitra do impedimento, mas depois vendo o lance estava, e estava bastante, inclusive. Mas naquele momento ali, né, se o gol é legal, se a Isa arrastar alguns passos atrás, acho que o Palmeiras não teria forças para buscar, porque realmente foi... o gol do Cruzeiro foi muito sentido pelo Palmeiras, né? As jogadoras e a comissão técnica do Palmeiras ficaram muito, muito nervosos, assim. E o time foi se perdendo um pouco. Acho que o Palmeiras perdeu aquela organização que ele teve por boa parte da partida. Por outro lado, né, o Cruzeiro, depois que tem esse gol anulado, acho que segue ali sofrendo um pouquinho,
não consegue finalizar bem as oportunidades que vai criando, porque como o Palmeiras estava um pouco desorganizado, o Cruzeiro teve oportunidades assim em transições que se tivesse tomado melhores decisões, de repente poderia ter matado o jogo. Não aconteceu e a Amanda Gutierrez faz um gol ali já no final, né? Acho que já estava aos 40 do segundo tempo. Mais uma bola que achei defensável, que a Camila acabou aceitando. Realmente não foi uma manhã feliz da nossa goleira, que é uma ótima goleira, que nos ajudou a chegar até aqui. Se não tivesse Camila, certamente não tinha Cruzeiro na final do Campeonato Brasileiro, porque foi muito importante em diversos jogos. Mas ontem realmente não estava numa manhã muito feliz do ponto de vista técnico e acho que até de confiança. Depois do primeiro gol, a minha sensação lá do campo é que ela sentiu também. Mas enfim, Palmeiras encontra esse gol com a Amanda Gutierrez e aí na reta final ali é muita pressão, né? E pelo lado do Cruzeiro, o Jonas já tinha feito algumas outras substituições, as nossas jogadoras esgotadas em campo, né? E aí não tem muito mais organização tática, é simplesmente tentar proteger o resultado naquele momento. Acho que se o Palmeiras fizesse mais um gol, por mais que fosse para os pênaltis, ia chegar muito grande, né? Para os pênaltis e a gente muito pequeno. Então é um cenário sempre bom de evitar. E aí foi o suficiente o que o Cruzeiro conseguiu produzir ali nos últimos minutos para não sofrer mais. O Palmeiras também, conforme o tempo foi passando, né, foi se equivocando nas tomadas de decisão. É complicado, né? Do lado de lá também, você percebe que o tempo está acabando. E no fim das contas não deu tempo para mais nada e ficou nesse 1-2 mesmo ali no Independência. É um jogo difícil para caramba, né? Acho que a primeira partida foi muito mais equilibrada. Dessa vez, acho que era natural, né, que o Palmeiras tivesse mais ímpeto, que buscasse mais o gol, porque precisava do resultado. Mas o Cruzeiro precisa tirar lições disso, né? Não dá para se desconectar do jogo como o Cruzeiro se desconectou a nível de confiança mesmo. É preciso ter confiança para jogar. É preciso, caso se cometa um erro, sabe, seguir com a cabeça no jogo e conseguir tomar as ações da maneira que elas têm que ser tomadas para que a gente não sofra tanto, né? Até porque vem um adversário pela frente na semana que vem que, cara, se você fizer os 30 e poucos minutos que o Cruzeiro fez a partir ali desse tal minuto 12 do primeiro tempo, você vai ser punido, sem sombra de dúvidas. Então, é preciso tirar lições disso. Não tem muito tempo para aprender, né? A verdade é que as coisas estão acontecendo muito rapidamente para esse grupo na temporada, e mata-mata, né? Toda semana tem um jogo, você vai avançando, não tem muito tempo assim para criar casca, para assimilar situações, mas é o campeonato, é o calendário, e elas vão precisar aí em uma semana assimilar o máximo possível daquilo que aconteceu de ruim, né? Daquilo que a gente não desempenhou bem na manhã de ontem ali no Independência, para que a gente seja mais forte no jogo diante do Corinthians. Mas, cara, todos os problemas que eu citei aqui à parte, nada disso apaga o brilhantismo dessa semifinal que o Cruzeiro fez, num jogo muito equilibrado lá na Arena Barueri, conseguiu se sobressair, superar uma dificuldade em 15 minutos, não só virar um jogo, como ampliar o placar. E aqui no Independência, mesmo nos momentos de muita dificuldade, conseguiu suportar relativamente bem, acaba sofrendo um gol ali num lance de erro individual, e ainda assim consegue encontrar um gol que nos recoloca na partida e nos recoloca no campeonato, né? Esse gol da Marília é fundamental, mas eu também queria destacar a partida sem bola da Marília, né? Voltando demais para ajudar a Isabela, voltando demais para fechar essa linha de 5 sem a bola, como eu falei, ela e a Gisele lá do outro lado, né? Muita dedicação da Marília, que acabou saindo, pedindo substituição ali no segundo tempo, já não devia estar aguentando mais nada, né? Mas destacando ela muito pelo gol, mas acho que a equipe toda está de parabéns, assim, não necessariamente só pelo jogo de ontem, mas pela eliminatória que fez. Do outro lado tem um adversário muito qualificado mesmo, tem uma comissão técnica que é muito boa no que faz, tem valores individuais, assim, excelentes, que jogariam em qualquer equipe do país, e o Cruzeiro deixou para trás um adversário muito forte, cara, muito forte, e que talvez estivesse muito mais pronto que a gente quando a temporada começou, pelo trabalho que já vinha da temporada passada, porque mexeu menos no seu elenco com relação àquilo que o Cruzeiro fez a nível de reformulação. Ano passado já tinha chegado na semifinal, é uma equipe que acabou de ser campeã paulista em cima do Corinthians, é uma equipe que é campeã de Libertadores, então, assim, é um time até mais cascudo que o nosso, assim, na minha opinião, e ainda assim o Cruzeiro conseguiu fazer uma eliminatória muito digna,
e por isso avançou. Acho que tem méritos, não foi nos dado o que aconteceu ontem ali no Independência, assim como não nos foi dado tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro até aqui. Então a gente tem que valorizar muito esse adversário, que saiu muito na bronca com a arbitragem, né? Eu realmente tive a sensação de pênalti ali no primeiro tempo, um lance que a bola bate na mão da Bedoya. Vi algumas pessoas falando que o braço estava junto ao corpo, mas a imagem que eu vi não dá para ver direito, só dá para ver o braço. Eu não achei tão colado ao corpo assim, não. Realmente tive essa impressão de pênalti. As outras reclamações não achei que faziam tanto sentido, mas essa realmente eu acho que é um ponto que tem que ser analisado, e se a gente tiver outras câmeras tem que olhar. Mas no mais, um confronto ao todo dos 180 minutos muito equilibrado, em que o Cruzeiro acho que mereceu a classificação, porque soube aproveitar bem as suas oportunidades, principalmente lá no primeiro jogo, e aqui teve a capacidade de passar ileso no momento em que o Palmeiras tinha mais ímpeto, em que o Palmeiras parecia mais inteiro no jogo, e no momento até que a gente parecia frágil, assim, do ponto de vista emocional mesmo. Mas ainda assim a equipe teve capacidade de passar por cima disso e avançar com o resultado que precisava. Então, tem muito mérito e está todo mundo muito de parabéns, como eu falei. É um resultado esportivo incrível. É a meta que essa equipe estipulou para essa temporada, né? Alcançar a Libertadores da próxima temporada. E não é fácil, porque para alcançar a Libertadores você tem que chegar na final do Campeonato Brasileiro. E a gente está falando de um campeonato que tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, todas as equipes que vêm num trabalho muito forte, assim, ano após ano, competindo num nível muito alto ano após ano. E o Cruzeiro, mesmo com uma reformulação tão profunda no seu elenco no início da temporada, conseguem alcançar essa meta que era tão arrojada, tão ousada. Então, todo mundo lá dentro está de parabéns. Eu, sinceramente, não achava que a gente conseguiria chegar aqui tão rapidamente, achava que era algo para o ano que vem, mas felizmente eu estava errada. E como eu já falei algumas vezes, eu sinto que, principalmente esse grupo de jogadoras, né? Mas obviamente sem tirar o mérito da comissão técnica e da diretoria, mas é que porque quem entra em campo e faz as coisas acontecerem, quem se supera nos momentos de dificuldade são elas, e sinto que elas fizeram a gente avançar muito mais rápido do que o que seria normal nessa temporada. Eu brinco que foram uns 2 anos em 6 meses. Essa é a minha sensação, vendo esse time, vendo os resultados que ele alcança. E agora elas têm pela frente uma final inédita de Campeonato Brasileiro. Colocaram já o clube num lugar onde ele nunca esteve. Já haviam feito isso, né? Porque o clube também nunca havia disputado uma semifinal de Campeonato Brasileiro. E tem um desafio gigantesco pela frente, né? O Corinthians é muito favorito contra qualquer equipe do futebol brasileiro, definindo na Neoquímica Arena ao lado do seu torcedor, naquele tapete de gramado. Tem sempre muita vantagem. Eu tenho que fazer o levantamento, mas eu não me lembro a última vez que elas perderam um jogo lá na Neoquímica Arena. Então, volto com esses dados no pré-jogo que sai no sábado aqui na Samuca TV. Mas fato é que essa equipe já deu mostras ao longo da temporada de que não se pode duvidar delas. A questão é que é um desafio gigantesco e, acima de tudo, acho que tem que ser valorizado o que essa equipe já conquistou. Se esse título vier no dia 14, ele vai ser muito celebrado, vai ser muito merecido, vai coroar ainda mais uma temporada que é brilhante do Cruzeiro de Garotas. Mas, se não vier, a gente tem que ter a serenidade e a capacidade de valorizar o resultado esportivo já conquistado e que era o objetivo da equipe na temporada, que é a vaga da Libertadores da América de 2026. E isso ninguém tira do Cruzeiro. O Cruzeiro não depende de ninguém, não depende do resultado da Libertadores desse ano. Ele já está lá. Então, só ter essa serenidade para separar as coisas. Mas a gente fala mais sobre o Corinthians essa final no próximo vídeo. Quero ficar por aqui só agradecendo novamente e parabenizando todo mundo que faz esse trabalho, todo mundo que já passou pelo Cruzeiro e fez com que ele acontecesse. Existem muitas figuras também, assim, periféricas, né, que não necessariamente trabalham no Cruzeiro, mas que apoiaram, que estiveram juntos desse time ao longo dos anos, né, não só da temporada, e que tem uma parcela muito grande nesse sucesso que a gente está vendo. E, obviamente, parabenizar o torcedor, que se fez presente. Foram quase 14 mil pessoas, né, ontem ali no Independência. Vi que tiveram problemas ali para entrar, parece que ainda aos 15 minutos do primeiro tempo tinha muita gente para entrar. Quem administra o Independência precisa entender que a torcida do Cruzeiro vai em peso, então precisa estar melhor preparado para receber a torcida do Cruzeiro em jogos delas. Mas quero parabenizar o torcedor, não só que foi, mas pelo comportamento ao longo dos 90 minutos.
foi um jogo, como eu falei aqui, que ganhou contornos complexos, né? O time meio que sucumbiu ali em algum momento do primeiro tempo. Jogo com falhas individuais que acabam afetando diretamente no placar, mas ainda assim eu senti que a torcida teve um comportamento bem legal. Não percebi vaias a jogadoras específicas, né? Percebi muito mais apoio, cânticos para tentar elevar a moral da equipe, e isso é muito importante, e isso vai ser importante demais nessa final. É preciso que aquilo ali esteja ainda mais cheio do que estava ontem e também com o comportamento adequado, né, com a atmosfera adequada. Então, o torcedor que foi está muito de parabéns, e eu espero que a gente tenha essa mesma energia no próximo domingo. O Cruzeiro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não divulgou, né, horário, local, venda de ingressos, essas coisas devem estar sendo ajustadas, mas é bem provável que vai ser de novo no Independência e que vai ser de novo às 10h30 da manhã. Mas independente de qualquer coisa, é preciso que a gente esteja presente para apoiar o nosso time e tentar levar um bom resultado para a Neoquímica Arena e, quem sabe, continuar fazendo história, né? Acho que essa equipe já fez história nessa temporada e agora vai em busca de algo improvável, mas não impossível, né? Então, que vamos ver o que o futuro nos aguarda, mas a gente fala mais sobre a final no sábado aqui na Samuca TV. Um abraço, tchau.